Pessoal, meu nome é Felipe Michelin Fortes. Estarei com vocês nessa caminhada na disciplina de Teoria do Direito ao longo desse semestre de 2021/1. E agora a gente inicia uma nova sistemática, que é uma sistemática regular, ainda que não seja presencial. Ela vai se assemelhar mais ao presencial, ao ensino regular comum que vocês estão acostumados, que vocês já deveriam estar fazendo, vocês estão na segunda fase, do que o plano emergencial, né, o período letivo emergencial que nós tivemos até então. A situação de pandemia ainda nos obriga a aulas remotas, a aulas via internet. Isso, a gente perde um pouco da familiaridade, perde um pouco de estar junto, a gente perde um pouco da proximidade com a turma e da relação com as turmas. Então, existem algumas questões que têm que ser colocadas em relação a essa situação, tá bom? Para a gente entender um pouco como é que vai funcionar o nosso trabalho, estou apresentando agora, é uma abertura com algumas informações que já estão no SIGA-A, que é o plano de ensino, e tem um vídeo que eu postei ontem ainda no SIGA-A também, ele é um link do YouTube, para que vocês possam entender um pouco melhor. A gente vai repassar essas informações iniciais aqui, né? Como eu disse, Teoria do Direito, semestre 2021/1 regular. As nossas aulas síncronas, elas vão acontecer todas as segundas-feiras, em princípio das 7 às 21h30. Por que em princípio? O horário previsto é 7 horas. Tá? Esse é o horário normal que a gente teria de aula se fosse presencial. Porém, até por uma questão de bom senso e de boa vontade com todo mundo, a coordenação do curso falou, olha, a maioria dos alunos acaba trabalhando, chega tarde, às vezes tem algum problema de conexão, tem alguma dificuldade. Então, se você vê que a maioria da turma não compareceu, então você procure dar um tempo, ter uma certa flexibilidade quanto a esse início. Não dá para ter uma flexibilidade muito grande, não dá para começar às 7h30, por exemplo, porque senão eu acabo desrespeitando quem já está aqui. Então é 7h10, 7h15, é o horário normal que a gente vai trabalhar, tá? Então as nossas aulas elas vão começar às 7 horas, eu vou estar disponível já vou logar, mas nós vamos ter um tempo de tolerância com o restante dos colegas, até 7h10, 7h15. Acho que com o tempo a gente vai ver então os alunos que normalmente acessam as aulas online, e se a gente vê que todos os que estão sempre presentes já entraram, a gente já começa, tá? E o fim dessas aulas é previsto para aproximadamente 9h30 da noite. Porque manter um aluno 4 horas em sala de aula é um desafio. A gente trabalhar aí até 10h30, 10h40, 11 horas da noite, que seria o tempo normal, natural, já é muito difícil. Em aula remota, fica extremamente complicado. Tá? A gente sabe, é cansativo. A ausência de estar em sala, do contato direto, prejudica o desempenho do aluno, assim como do professor. Então a gente não é inocente achar que não, vai dar tudo certo. 4 horas eu falando e tá tudo bem. Não vai funcionar assim. A gente não tem como funcionar dessa forma. A gente vai encerrar um pouco mais cedo do que seria na aula presencial. Porque esse horário de 9h30 é um horário que dá tempo da gente conversar, bater um papo, trocar uma ideia, passar tudo. Vai ter um intervalo ao longo da aula, tá?
Eventualmente, de acordo com o andamento da aula, a gente pode encerrar ela um pouco depois, tá? Se caso for necessário, se a gente achar interessante, se tiver demanda para isso, a gente pode. Esse horário de 9h30 não é um horário estanque, não é um horário obrigatório. Não, deu 9h30 e acabou a aula. Não, 9h30 é um horário previsível, tá? Essas aulas vão acontecer via Google Meet. Acho que é a única coisa que eu não vou trabalhar diretamente com o SIGA-A, porque eu sinceramente não consigo fazer funcionar direito o sistema de webconferência do SIGA-A, porque tem muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Então eu optei pelo Google Meet. O link ele está disponibilizado num fórum do SIGA-A. Eu disponibilizei ele hoje no grupo do WhatsApp da turma que eu criei. E ele está na descrição desse grupo de WhatsApp, em todos os lugares. A ideia é usar esse link, já está agendado para toda segunda-feira, às 19 horas. E a ideia é usar esse link durante todos os semestres. Se ele corromper, se ele parar de funcionar, se der algum problema, eu aviso e mando de novo o link, a gente substitui, faz as informações, tá? Faz as atualizações. Mas, em princípio, é esse link que vocês estão usando hoje. Para quem não entrou ainda no grupo do WhatsApp, não sei se tem alguém que não entrou ainda, tem o link de convite em outro fórum, no primeiro fórum, também no SIGA-A, ok? Essas aulas síncronas, esse trabalho que a gente está fazendo, ele vai ser disponibilizado no SIGA-A mediante o link do YouTube. Eu posso levar uns 2 dias para disponibilizar, 1 ou 2 dias. Por quê? Alguns colegas optam por uma situação seguinte: recebem o link do Google Drive, da gravação do Google Meet, e só jogam o link. Eu sou um cara mais fresco. É literalmente frescura, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, tá? É uma frescura minha. Mas eu gosto de editar. Então, por exemplo, nesse momento que eu cortei o áudio e o vídeo, eu tiro. Quando a gente começa a falar sobre coisas aleatórias, falar sobre coisas que não tem nada a ver com a aula, eu tiro. Eventuais começos, finais, travou aqui o meu computador, travou a apresentação de slides, isso tudo eu vou cortando, tá? Pra ficar um material realmente enxuto. Faço uma abertura, tem uma abertura assim, não sei se vocês, pra quem viu o vídeo de apresentação, tem uma abertura, tudo bonitinho, ideia, eu faço uma edição. E eu vou falar que eu aprendi a fazer edição de vídeo auxiliando a minha esposa, que é professora da rede, até o ano passado ela era professora da rede pública de ensino, de educação básica. Esse ano ela não conseguiu aula, ela é contratada, mas com os cortes de turmas, reorganizações de turma, ela ficou sem aula. E hoje ela está só nas aulas na rede privada de ensino. Mas no ano passado a gente trabalhou muito com vídeo, gravação de aulas, e aí eu acabei me aventurando também nessa área, aprender para ela. Hoje eu tenho, fora esse canal no YouTube específico para as aulas que está tendo, eu também tenho um canal de variedade. Ele está um pouco atrasado, faz tempo que eu não tive alguns problemas de saúde mesmo, e acabei não alimentando o canal nos últimos meses. Mas depois, se alguém quiser, é só pedir, eu mando o link. Se interessar também. Não tem nada relevante, talvez, para as nossas aulas? Acho que não. Mas eu discuto política, sociedade, matéria em geral. O canal que vocês precisam acompanhar, e esse eu exijo, é o canal voltado para as aulas. Esses eu realmente acho importante que vocês assistam. Nesse canal existem aulas não só de teoria do direito, mas também das outras disciplinas que eu estou trabalhando esse semestre, que é IED do PLSE, IED agora no semestre regular, e instituições de direito público e privado no curso de administração. Esse é interessante vocês acompanharem, tá? Pelo menos os teorias do direito.
Com relação ainda à questão de horário e carga horária, a gente tem essa carga horária de 60 horas para ser cumprida. Nós temos, salvo engano, são 13 pontos. Deixa eu só conferir. Tem as minhas anotações. Eu sou velho, gente. Eu anoto no caderno. São 13 encontros síncronos que nós teremos. É um pouco menos do que seria uma turma regular comum presencial. São 18. Então a gente vai ter... são 14. A gente, dia 2 de agosto, segunda-feira, é considerado o período letivo. Dia letivo ainda. E no dia 2 a gente tem aula em tese. Na verdade, o dia 2 ficou reservado para revisão de prova final, que eu espero que ninguém fique, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente tem essas 60 horas para cumprir, carga horária de 4 horas por encontro, as aulas são as 2 da segunda-feira. Se acontecer da gente retornar em aula presencial ainda esse semestre, nós nos veremos a segunda-feira à noite toda. Então, se a aula termina por volta das 9h30, o que a gente faz com esse restante? As 2 horas até 1h30 vão ser disponibilizados materiais complementares. Esses materiais são materiais de leitura, uma apostila, a de hoje, inclusive, de teoria de fundamentos de direito já está disponível no SIGA, e eventualmente vídeos. Esses vídeos podem ser vídeos meus, gravados, eu gravo e disponibilizo. Podem ser vídeos relativos à matéria propriamente dita de outros professores, ou ainda, como a gente está trabalhando com teoria do direito, ou seja, a gente vai trabalhar muito filosofia do direito, sociologia do direito, conceitos mais abstratos, a gente pode ter vídeos nesse sentido. Eu gosto, tem alguns filósofos que trabalham a área do direito, a área da sociedade, da sociologia, e de repente a gente pode ter, ou ainda materiais complementares. A teoria do direito envolve, de certa forma, algumas pontualidades de história. Eu acho que é extremamente importante para quem estuda direito entender a história. Quer dizer, para qualquer pessoa, o ensino de história ele é essencial. A gente não consegue saber para onde vai se a gente não sabe de onde veio. Isso é uma lógica inegável. Quando a gente começa a repetir ciclos, a repetir erros, a repetir as mesmas coisas que já foram cometidas ao longo dos anos. Então a ideia de você entender, estudar e conhecer a história para não repetir os mesmos erros do passado, e repetir só os acertos e cometer erros novos, é muito importante. Então, eventualmente, a gente pode ter essa questão das aulas temáticas de história disponibilizadas, se obviamente fizerem algum link, alguma correlação com a matéria que a gente estiver trabalhando naquela aula. Uma parte mais burocrática, registro de presença. A normatização acadêmica, mais especificamente a resolução 54, determinou que no semestre 2021/1 as presenças devem ser computadas, devem ser registradas. Então, sim, vocês podem reprovar por falta. Durante o período emergencial, não houve registro de frequência. Então não havia esse risco. Você poderia simplesmente não comparecer nas aulas síncronas e isso não teria impacto. Isso muda com o sistema regular remoto de 2021/1. Então sim, vocês têm obrigatoriedade de presença. Ao mesmo tempo, a mesma resolução 54, ela abre um caminho que a gente tem que respeitar, que alunos, dependendo de determinadas circunstâncias, eles podem não ter acesso à internet, ou ter uma internet de uma qualidade inferior, ou de uma velocidade inferior, ou especificamente naquele dia ele pode ter algum problema, acontece. Inclusive, quem esteve comigo em ED no último PLSE, sabe que eu passei quase uma semana sem internet, simplesmente mudei de casa e o provedor se recusava a vir, eu tive que começar a processar os caras.
eles verem e poder fazer a mudança da internet. Acontece, esse tipo de coisa a gente sabe, está situado, né? É diferente do presencial, porque o presencial, quando você faz o vestibular, automaticamente você se compromete a comparecer em aula naqueles dias, né? Sabe que aqueles dias você vai precisar estar na faculdade. A gente não pode obrigar isso, vocês não são alunos de EAD, vocês não são alunos UAB, por exemplo, são alunos do presencial, numa situação diferenciada. Então a gente tem essa abertura. Então como é que a gente vai fazer o registro de presença? Primeiro, a presença na aula síncrona. Em algum momento dessa aula síncrona, em alguma hora dessa aula, de acordo com o andamento, com o que a gente for discutindo, falando, deu uma pausa, deu um intervalo, vamos fazer chamada, tá? Não vou fazer chamada no começo, porque se chegar alguém depois, eu acabo ou tendo que refazer essa chamada, ou eu acabo tendo que considerar a presença, ou sou injusto com alguém. Não vou fazer no final, porque se eu estiver falando muita bobagem, muita abobrinha, se já tiverem de saco cheio dormindo, vocês vão acabar perdendo essa presença. Então, vai ser no decorrer da aula, pela metade da aula, talvez antes ou depois do intervalo, vai depender do dia. Eu vou fazer essa chamada. Essa chamada vai ser nominal. Tem listinha impressa, falando que sou velho, imprimir ali, o negócio fica no papel. Agora, uma questão. Essa chamada nominal vai ser feita com câmera aberta. Então eu vou querer dos senhores, liguem as suas câmeras quando eu for fazer a chamada. Durante a aula, tudo bem. A professora é muito pesada, é muito difícil, fica muito ruim, a internet fica caindo e tal. Ótimo, na chamada eu tenho a câmera aberta. Tá? Então vocês vão responder, vão abrir o microfone, abrir a câmera, eu vou chamar um por um, presente, ausente, tá? Não tá, não veio, tá dormindo, ok? Foi no banheiro? Aí a gente vai vendo. Para quem não puder participar da aula síncrona, ele vai poder assistir a aula disponibilizada, mas além disso eu vou também passar uma atividade. Essa atividade ela vai ser contado como presença. Não adianta só assistir a aula síncrona, só assistir a gravação. Você vai precisar responder essa atividade. Tá? Essa atividade não vale nota, vale registro de presença e participação. Vale a pena fazer? Se você não fizer, é falta. Você pode reprovar. Tá? Aí eu tava na aula síncrona, deu problema com a minha internet, eu passei mal, eu não consegui, de alguma forma eu não respondi, ou dormi mesmo, tava ali, você tava falando, deu sono, eu dormi, não respondi a chamada. Não pôde participar, não pôde responder a chamada, não pôde participar, não apareceu. Ótimo. Estava na aula síncrona, estava na aula online, dormiu, teve que sair, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto. Não responde a chamada. Posso fazer atividade? Pode. Não tem problema. Tá? Então, qualquer um que não responde, simplesmente não respondeu a chamada por qualquer motivo, tá? Ele pode fazer a atividade e vai contar como presença. Qual que é o prazo? Assim que eu lançar a aula síncrona gravada, registro a gravação, e a atividade vai ser aberta e ele vai ter até a próxima aula. Então, por exemplo, hoje a gente está tendo aula, dia 3 de maio. Nossa próxima aula é dia 10 de maio. Ele tem até às 7 horas da noite do dia 10 de maio para fazer a atividade e me mandar. Essa atividade vai aparecer no SIGA, tá? Lá no menu da turma virtual, atividades, tarefas, tá? Ok? Então ele vai estar lá como uma tarefa. Ótimo. Alguma dúvida sobre a questão da frequência do registro de presença, pessoal? Se não tivermos dúvidas, eu sigo em frente.
Tá. Mais uma questão sobre o registro de presença, tá? Teve algum problema? Professor, eu tô com Covid. Meu pai tá com Covid. Que é uma coisa que, infelizmente, acontece. Eu contraí Covid no início desse mês de abril. Eu e minha esposa, a gente tá se recuperando agora, tá saindo. É horrível, é muito ruim. É uma das piores coisas que você pode passar. Se você tiver algum parente com isso, também é complicado. Tem algum problema, aconteceu alguma situação, você não vai conseguir fazer a atividade dentro do prazo. Me procura. Eu vou conversando. Não é que assim, tudo bem, eu vou liberar. Vamos conversar. Eu vou analisar a situação, caso a caso, e a gente vai discutindo. Meu objetivo não é de forma nenhuma prejudicar qualquer aluno, tá? Só que eu tenho algumas regras a serem cumpridas. Essas regras são da universidade. Eu preciso realmente ter esse tipo de respaldo da instituição, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhum tipo de vontade ou de, como eu dizia no meu tempo de faculdade, ânimos ferrantes. Sandro, o grupo do WhatsApp, eu acho que você não entrou ainda. Eu vou mandar, eu tenho o seu contato, a gente já conversou antes, eu vou mandar o link do grupo assim que a gente terminar aqui a aula ou na hora do intervalo, tá bom? Não vou fazer isso agora porque eu uso o celular de câmera. Tá certo. Sobre as avaliações. Pessoal, são 3 avaliações. Isso é padrão da instituição. São 2 provas. Essas provas vão ter 9 questões. As questões vão ser 7 questões objetivas e 2 dissertativas. Cada questão objetiva vale 1 ponto, cada questão dissertativa vale 1,5. Total, 10 pontos. Tranquilo? Essas provas vão ser realizadas pelo SIGA. Vão estar disponíveis também no menu da turma virtual a atividade questionários. Tá? Esse questionário vai ser aberto no dia da prova, às 19 horas, e vai até às 23 horas. Tá? Tempo de realização do questionário, 4 horas. Quantidade de tentativas, 3. Quando a gente faz questionário, eu posso colocar um tempo para vocês realizarem. Um tempo para vocês responderem. É 4 horas. Tá? Como é que vocês vão responder essas 4 horas? Isso depende de vocês. Escolha de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Forma como vocês vão fazer. 3 tentativas. Respondeu. Não achou que foi bom? Lembrando que as 2 questões dissertativas não vão ter resposta, não vão ter um gabarito imediato. Tá? Achou que não foi bem, quer tentar de novo, discutiu com um colega, conversou, achou alguma coisa na internet, reviu a aula, reviu o material, pode fazer de novo, não tem problema, até 3 vezes. Levei 15 minutos para fazer cada uma das tentativas, em 45 minutos terminei as 3. Posso fazer de novo? Não. Vocês têm até 4 horas cada tentativa, mas são só 3 tentativas. Tá? Então, muito cuidado com isso. No PSLE, eu usei o sistema do Google Classroom. E, apesar de ele ser muito bom, eu ter gostado dele, a instrução, as resoluções da NEMAT exigem que seja tudo pelo SIGA. Eu preciso passar tudo pelo SIGA. Então, eu não posso, não é autorizado, não é considerado válido. Por que deu certo no PSLE? Porque era uma situação emergencial, a gente abriu algumas possibilidades, a gente abriu algumas exceções, a NEMAT estava meio que tentando resolver problemas. Agora a gente está em ensino regular, não tem mais essa opção. Então, só vou aceitar as provas realizadas pelo SIGA. Não existe outra opção, outra possibilidade, ok? Também vai ser feita uma avaliação dissertativa. Essa avaliação dissertativa vai valer 10. Como é que ela vai funcionar? Tá?
ela vai ser disponibilizada no SIGA, atividades, menu da turma virtual, atividades, tarefas. Tá? Vai estar lá. No dia 17 de maio. Ou seja, daqui 3 semanas. Sem ser a próxima segunda-feira, na outra. Por que só dia 17? Porque a atividade, essa atividade dissertativa, ela tem como base elementos que a gente vai estudar nas aulas de hoje, do dia 10 e do dia 17. Então não tem sentido eu liberar ela antes. Tá? É uma atividade, talvez a avaliação mais complexa que vocês vão ter, talvez não. É a avaliação mais complexa que vocês vão ter. É a avaliação que eu vou ser mais criterioso, mas ao mesmo tempo é a avaliação que eu tenho mais liberdade, por ser dissertativa, de avaliar não só correção, mas muito também a argumentação. Isso é importante deixar claro, principalmente quando a gente está tratando de disciplinas como teoria do direito, como IED, disciplinas de filosofia do direito, sociologia do direito, que são matérias, disciplinas menos técnicas e mais filosóficas, mais de pensamento. Certo e errado perdem um pouco de sentido. Tá? Quando a gente trata desse tipo de disciplina, o certo e o errado, eles têm uma valoração um pouco diferente. Tá? É muito mais o questionamento, a discussão, do que propriamente dito o tema. Nas questões objetivas não tem para onde correr. Tá? É certo e errado. É a alternativa correta. Nas questões dissertativas das duas provas e na avaliação dissertativa, a argumentação vale mais. A data de entrega dessa avaliação dissertativa é no dia 12 de julho. Ou seja, vocês vão ter quase 2 meses para fazer. Ok? Tranquilo? Sem problema. Horário é até as 23h59, normal. As provas vão ser dia 7 de junho e dia 19 de julho. Então, vamos conversar um pouco sobre, para quem já passou nosso plano de curso. Quem já leu, acho que já viu, né, tem todo um cronograma. Assim, dia 2 de agosto, eu não coloquei nos slides, mas dia 2 de agosto está marcada a prova final. Tá? A prova final, não sei se todo mundo já sabe, imagino que sim. Tá? Mas a prova final, ela é para quem atingiu a média nas 3 avaliações entre 5 e 6.9. Tá? Então, quem ficou abaixo de 7 e acima de 5 se credenciou para a avaliação, para a prova final. No dia 26 de julho, eu marquei uma revisão da prova final, para essa prova final. A gente vai discutir, na aula imediatamente posterior às provas, a gente vai discutir essas provas. Tá? Então, dia 7 de junho tem uma prova, no dia 14 a gente faz a correção bem rapidinho no início da aula. Tá? E aí a gente continua a aula normal. No dia 17 de julho a gente tem a segunda avaliação. No dia 26 de julho, uma rápida correção da prova e revisão para a prova final, se necessário for. Eu realmente espero que ninguém fique assim. Eu detesto fazer prova. Eu detesto mesmo. Não tô sacanagem não. Acho muito chato. Porque dá a impressão de que eu tenho que cumprir vocês, eu tenho que pegar, eu não gosto. Então, por favor, se esforcem nas outras atividades. Mas, se ficarem, não tem problema, a gente faz. A prova final, ela é totalmente objetiva. São 10 questões objetivas, sem nenhuma discussão, ok?
sobre, não sei se você, para quem já leu o plano de ensino, tem as referências básicas, óbvio, que são inclusive aquelas que estão previstas no PPC do curso, né, no plano de curso, plano político-pedagógico do curso. As referências complementares, aí sou eu que escolho. Vocês vão olhar que não tem absolutamente nenhum livro técnico, nenhum livro de teoria, de introdução. Não. São todos livros todas obras de uma pegada mais filosófica. Então eu tenho Autos Sérios, Aparelhos Ideológicos do Estado, Michel Foucault, Ehring com a luta pelo direito, Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, O Contrato Social do Rousseau, Espírito das Leis de Montesquieu. Esse é o tipo de atividade, esse é o tipo de ideologia que eu trago, e falo ideologia sem medo. Existe um certo preconceito com essa palavra, mas toda vez que a gente trabalha com uma ideia, com uma linha de pensamento, é ideologia, tá? E não existe ideologia certa ou errada, existem ideologias diferentes, tá? Você pode não concordar, mas dizer que ela está errada, o outro concorda, então para ele é certo. Então não existe ideologia certa ou errada. O que existe realmente é só as ideologias, ok? Dito isso, é assim que eu gosto de trabalhar. Eu falei isso na primeira aula de ED e falo isso praticamente em todas as aulas, todas as disciplinas que eu já trabalhei até hoje. Eu não sou o suprassumo do conhecimento, tá? Eu estou professor, tá? Meu caminho aqui, minha função aqui, antes de ensinar, e acima de ensinar, é simplesmente mostrar caminhos. Eu não gosto, quando a gente pensa na figura do professor, como alguém que tem as respostas. Eu prefiro fazer perguntas e estimular que vocês respondam. Porque, principalmente óbvio que disciplinas mais técnicas, né? Vamos colocar aqui processo penal. Eu não tenho onde fugir. Processo penal, casos, rol de possibilidades da prisão provisória. Tá lá, tem o artigo 319 traz isso, CPP. Eu não tenho por onde correr. É um rol taxativo. Direito constitucional, que são direitos individuais. Tá lá, artigo 5º. Eu não tenho para onde correr. Mas eu posso ainda discutir, eu posso questionar. Agora, a teoria do direito é uma matéria profundamente filosófica, profundamente teórica. E por conta disso, eu prefiro muito mais o debate do que chegar aqui e despejar um monte de informações. E é aí que faz muita falta, realmente, a presencial, o contato, a discussão. Então, por favor mesmo, eu peço a vocês, não tenham medo de falar, de questionar, de fazer colocações, de perguntar, de discutir. Eu entendo, e isso não é nem só no curso de Direito ou na função de professor, mas isso é para a vida. Nós temos experiências diferentes, tá? Eu acho altamente improvável, mas altamente improvável mesmo, que algum dos senhores tenha vivido tudo que eu vivi, da forma como eu vivi. Mas, ao mesmo tempo, eu não vivi o que vocês viveram, as experiências que vocês tiveram, tá? Então, vocês têm uma visão sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo, muito diferenciada do que eu tenho. Então, é muito difícil eu chegar e falar assim, não, é assim, assim, assado. Não, eu vejo dessa forma, eu debato, eu trago e eu estou aberto à discussão no sentido de debate, tá? Eu estou aberto a questionamentos, eu posso rever vários posicionamentos meus, como já o fiz, tá? Vou fazer 37 anos esse ano, não sou muito velho, apesar da minha filha discordar de... Minha filha de 7 anos fala que eu já tô velhinho, mas fazer o quê, né? E ela não tá errada quando a gente avalia
a experiência de vida. Eu já fui agente prisional, já fui advogado, trabalho no Tribunal de Justiça, vivi em estados, saí, fiz muita coisa. Então tenho uma experiência considerável. Mas as experiências de vocês são tão importantes para nós todos como grupo quanto as minhas, tá? O fato de eu estar aqui na posição de professor é só um acaso. É só porque eu já terminei a faculdade, porque eu comecei mais cedo, e terminei e consegui, sem tirar os méritos dos colegas que fizeram o seletivo, mas eu consegui estar naquele dia pelo menos melhor do que eles e fui selecionado. Mas isso não faz de mim melhor ou mais conhecedor ou mais capaz do que nenhum de vocês, tá? Então isso é importante deixar muito claro. Nós estamos aqui numa posição de muita igualdade, tá? Eu sempre trabalho com isso e, portanto, a discussão, o debate, ela é sempre bem-vinda. Eu gosto disso, eu gosto de ser desafiado. Posso não saber quando vocês me questionarem alguma coisa? Claro, eu não sei tudo, tá? Vocês podem me trazer uma coisa, um entendimento jurisprudencial, um entendimento doutrinário completamente diverso, completamente diferente do que aquilo que eu tenho, que eu conheço. E eu vou, com muita humildade e muita tranquilidade, dizer, olha, não conheço, não sei, vou estudar, trago na próxima aula, tá? Eu também não vou tentar enganar ninguém. O que eu não sei e ponto. Ótimo. O que vocês souberem, o que vocês trouxerem, o que a gente debater, o que a gente discutir, tá? A ideia, quando a gente trabalha com direito, principalmente com essas matérias mais filosóficas, mais sociológicas, mais teóricas, é realmente tentar trabalhar com vocês para que vocês se questionem sobre o que vocês estão fazendo e qual é o caminho de vocês. O que a gente vê às vezes, muitas vezes, infelizmente, é um conceito de tecnicidade dentro do direito. A Unemate, e isso vem desde que eu conheço a Unemate, olha, eu comecei o curso de Direito, sou formado pela Unemate em Cáceres, eu comecei o curso de Direito em 2002. Ano que vem fazem 20 anos que eu entrei na faculdade. E aí, o que a gente percebe é que a Unemate sempre se preocupou com essa questão mais teórica, mais embasada. Infelizmente, existem universidades, existem cursos de direito espalhados pelo Brasil que focam na técnica. E focar na técnica pode ser muito útil para o dia a dia de um advogado ou de alguém. Mas isso você consegue aprendendo vendo vídeo de YouTube. Você não precisa de uma faculdade para isso. Tá? Eu quero uma técnica para fazer uma petição boa. Entra na internet, tem milhares de modelos de petição pronta já. Acho que só muda um pouquinho. Tá? E eu já vi muita gente que nem mudou tanto assim. Fala um negócio, esquece de mudar o nome, esquece de mudar o réu da ação, esquece de mudar o pedido e aí sai uma coisa completamente absurda. Esse tipo de gente não é o foco da Unemate, não é o meu foco. Esse tipo de formação, uma formação tecnicista voltada para o dia a dia do trabalho, isso não é interessante. Porque o aluno que sai da faculdade, que cursa uma faculdade com uma capacidade de pensamento, com uma capacidade de debate, de questionamento, ele é um aluno capaz de utilizar a técnica perfeitamente. Ele sabe a técnica, porque ele sabe além dessa técnica, ele sabe o objetivo original, ele sabe o fundamento, ele sabe de onde que surgiu. Tá? Então a gente vai trabalhar aqui muito com história, justamente para entender a origem do direito, de onde que surgiu, o que é o direito. Então a gente vai buscar as raízes do direito lá na pré-história, lá no homem de Neandertal, entender como que a gente chegou no que chegou hoje. Vai fazer um passeio pela era medieval, pelas revoluções francesa, Revolução Industrial, vai fazer um passeio
pelo Império Egípcio, pelo Império Romano, porque isso construiu, consolidou o que a gente tem hoje como direito. Tá? Todos os pequenos movimentos do direito, eles são originários aí. Tá? Eu não sei se vocês conhecem, tem um autor chamado Laurentino Gomes. Ele escreveu uma trilogia de livros sobre a história do Brasil. Ele é um jornalista, escreveu uma trilogia de livros onde conta a vinda da família real ao Brasil, em 1808, a independência do Brasil, em 1822, e o golpe republicano, que é o 1889. Recomendo a vocês que leiam, se tiver a oportunidade, leiam. Eu estou relendo 1808 e pensando, até a chegada da família real ao Brasil, nós éramos totalmente coloniais. Nós não tínhamos imprensa, nós não tínhamos leis, mal tínhamos comunicação entre as províncias, entre as cidades. Eram quase que autônomos. Deixa eu escrever aqui para você, Camille. Laurentino Gomes. E essa forma, ela era interessante porque a gente era uma colônia extrativista de Portugal. Aí olha só, pensa, da Revolução Francesa, que tirou, onde é que a gente está? Revolução Francesa, a burguesia, insatisfeita com uma corte perdulária, uma corte totalmente corrupta, e que eles sustentavam essa corte, fizeram uma revolução, tiraram os reis, de repente entrou um reino de terror, onde estava matando todo mundo, inclusive membros da revolução, né? De repente surge um general brilhante, estrategista militar, e toma o poder para poder botar ordem na casa, que é Napoleão. E aí Napoleão começa uma onda de perseguição aos reis absolutistas da Europa, sai destronando todo mundo, e aí de medo de Napoleão, Dom João VI, na época príncipe regente Dom João, resolve fugir para o Brasil, e aí inaugura uma era de mudança social, econômica, política e jurídica no Brasil. Quer dizer, se a gente parar para pensar, foi com Luís XIII, XIV, XV e XVI da França, por conta da forma como eles geriram o reino francês, levou à independência do Brasil. Só para vocês entenderem um pouco a ideia que está por trás de a gente entender história quando a gente fala em direito. E aí o Código Napoleônico serve de base para os códigos modernos. Serviu de inspiração, inclusive, para o Código Civil de 1916, de Clovis Bevilacqua. Estão entendendo como que isso é uma onda, é uma bola de neve? Tá? Então a gente vai avaliando isso ao longo do tempo e trabalhando em cima desses princípios. Tá? Esse é o objetivo do nosso trabalho dentro de teoria do direito. É muito mais de fomentar perguntas do que apresentar respostas. Tá? Meu objetivo aqui não é responder. Meu objetivo aqui é buscar passar para vocês como é que o direito se funda, como é que o direito se inicia. Aulas síncronas. Tema de hoje: o fundamento do direito. Eu já passei essa frase antes, mas ela é muito interessante, eu gosto muito de refrisar ela. Seu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares um direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. É muito importante a gente entender isso, tá? O direito, ele é, em princípio, uma expressão da sociedade. E, teoricamente, ele é justo. Mas a forma como ele é trabalhada ao longo dos períodos da história, faz com que nós tenhamos
uma certa... Como é que eu posso dizer? A verdade é que há uma deturpação do sentido de direito e de justiça. Essa deturpação ela acaba prejudicando, fazendo com que o direito nem sempre seja igual à justiça. Tá? Nesse caso, a prioridade será sempre a justiça e não o direito. Por que isso? Porque em sua essência mais profunda, o direito é a busca pela justiça, é a busca pela equidade, é a busca pela isonomia, é a busca por fazer valer, fazer com que a justiça seja de fato aplicada. Então, quando a justiça e o direito ficam em conflito, é porque o direito foi mal arrumado, foi manipulado, foi deturpado, de alguma forma foi desconstituído em sua essência mais imprescindível, que é a luta pela justiça. Então, o que é o direito? Qual é o significado de direito? Por que o direito? O direito ele é uma expressão da sociedade, tá? O direito ele é, em essência, a forma como a sociedade começa a se organizar enquanto um ente, enquanto um conglomerado de pessoas. O homem, eu falei que a gente ia fazer uma busca lá na pré-história, e a verdade é essa. O homem pré-histórico, ele, com a evolução, ele começa a perceber que se juntar, se unir, se agrupar, faz com que haja como é que eu posso falar? Uma melhora na qualidade de vida, tá? Uma melhora nas condições sociais, uma melhora na forma como esse indivíduo pré-histórico vai poder se organizar, inclusive para questões de segurança, de caça, alimentação e tudo. E aí o homem se descobre um ser social por natureza. Ele começa a buscar a interação social, um agrupamento, começa a entender que essa vida de isolamento que ele vivia no começo, ela não faz bem. Tá? Ela, na verdade, expõe a perigos e dificuldades cada vez maiores. Então, as sociedades vão evoluindo. Esse homem pré-histórico, esse homem de Neandertal, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai se reorganizando e ele chega num ponto em que ele começa a se organizar em centros sociais, perdão. A questão da urbanização ela é bem mais para frente, tá? E essa aglomeração, esse agrupamento começa também a gerar alguns conflitos, algumas dificuldades de convivência. Inicialmente, esse homem de Neandertal, ele resolve esses conflitos através da força. E a partir desse momento em que há essa organização através de força, há também um estabelecimento de regras impostas por esse indivíduo mais forte. Tá? Então, as regras... Travou? Voltou ou não? Tá bom? Funcionou? Beleza. Então, esses indivíduos que acabam se tornando, digamos assim, líderes dessas comunidades através da força, eles começam a estabelecer regras. As regras são impostas, é claro, mas elas são estabelecidas através dessa condição social. E é nesse momento que essas regras de convivência surgem, e surge a semente do que viria a ser o direito. Então o direito, ele é, antes de mais nada, um estudo histórico, filosófico, sociológico
antropológico e também literalista das regras de convivência que são estipuladas por esses grupos sociais. Tá? Histórico e antropológico, porque eles trabalham com a história e a formação social, a formação do homem. Filosófico e sociológico, porque ele tem uma conceitualização. E literalista, porque ele vai analisar também as regras literais, tá? Principalmente naquilo que a gente chama de sistemas positivos de direito. Essas regras escritas, elas vão ser analisadas pelo direito. Além disso, o direito também é conceituado, e em um segundo significado, como uma reunião de normas de conduta. Então, o direito é aquilo que constitui as regras sociais. Então, ao mesmo tempo em que ele é um estudo teórico, ele também é um estudo prático, uma análise prática dessas regras de convivência. Além disso, o direito ele é entendido como o Estado, como uma relação direta com o Estado. Tá? A partir do momento em que as sociedades vão crescendo e avançando, há uma necessidade de se estabelecer um controle sobre as relações sociais, de se estabelecer regras. E, além de tudo, essas regras elas são componentes sociais muito importantes. Tá? Inicialmente, como eu disse, é o estado do mais forte. Tá? É o estado daquele que, através de violência e de imposição física, normalmente, ele se coloca de forma absoluta e controlava as condições dessa unidade social. Isso vai evoluindo e surge, então, uma outra forma de poder, que é o Estado exercido por ungidos pelo poder divino. Há o surgimento dos conceitos de divindade, tá? E isso é muito presente, por exemplo, no Império Egípcio. Tá? Durante os reinos egípcios, o faraó era aquele imbuído do poder dos deuses. Inclusive havia cultos ao faraó como sendo, até mesmo em determinados momentos do Império Egípcio, como sendo a encarnação, um invólucro, como se os deuses habitassem o corpo daquele governante, daquele faraó. Tá? De repente surgem, também ainda com relação ao poder divino, a gente tem estados absolutistas da Idade Média. Tá? Então a gente tem aí o crescimento, esses reis, principalmente os reis europeus, eles são em geral tratados como representantes divinos na Terra. Tanto que, em regra, só há a coroação, a unção do rei com o apoio da Igreja Católica. Sem o apoio da Igreja, a coroação força. E, normalmente a autoridade desse rei era questionada. Tá? Eu não sei aqui quem acompanha o Game of Thrones, mas eu sou muito fã. E não só da série, dos livros também. E é interessante como que o George Martin, que é o autor, ele trabalha com as relações sociais, fazendo um paralelo dentro de um mundo mítico, de um universo ficcional, mas com a realidade histórica que a gente teve, principalmente da Idade Média. E existe o continente de Westeros, são 7 reinos, na verdade nem era tão 7, era um monte de reinos, discutiam, debatiam, guerreavam o tempo todo. Chega um indivíduo, Aegon Targaryen, tudo bem que ele tinha dragões, isso ajuda bastante, e ele unificou todo mundo através de conquista. Mas, olha que interessante, ele vem com um dragão, taca fogo em todo mundo, mata todo mundo, faz um estrago, arregaça. Tem reis que abdicam da sua coroa porque sabem que vão perder na batalha, mas é dito que ele só se torna de fato rei quando ele é ungido e coroado pela fé, pelo Alto Septão, que seria uma representação do Papa. Então, pensa, o cara tem todo o
poder do mundo, bélico, militar, tem dragões, voa, solta fogo, faz escarcel, mas o reinado dele começa de fato quando tem o apoio da igreja. É a mesma lógica, eu estou falando de um universo ficcional, mas ele foi trazido de um universo real, que era o que acontecia na Idade Média. Tá? A Igreja Católica tinha uma força tão grande que se aquele rei não fosse reconhecido pelo Papa ou pelo bispo principal, né, pelo bispo emérito do lugar, ele perdia em força e em poder. Normalmente ele era destronado e substituído por alguém mais alinhado com a questão religiosa, porque o poder era exercido pelos ungidos do poder divino. E aí, eu estou falando da Idade Média, mas a gente dá um pulo, a história é muito cíclica. E eu temo que nós estejamos voltando para esse momento. Mas, passado esse período egípcio, sumério, onde a presença dos reis são através do poder divino, os líderes, né, no caso do egípcio, do Império Egípcio eram os faraós, a gente chega na democracia grega. E os gregos, eles criaram um sistema diferenciado. Esse sistema diferenciado, ele era a democracia. Muito próximo daquilo que a gente tem hoje. A diferença é que não era democracia representativa, era democracia direta. Essa democracia direta, ela era exercida por cidadãos livres, homens, maiores, existia uma série de regras. Então, assim, a democracia não era tão democrática assim, que excluía muita gente do sistema decisório. Mas, como se tratavam de cidades-estados, ou seja, esse conselho de indivíduos tomava as decisões de acordo com aqueles anseios que eles consideravam. Então, havia uma reunião, haviam as assembleias nas ágoras, e nós tínhamos, então, uma eleição direta. As tomadas de decisão eram normalmente feitas através de todo mundo. E o Estado grego acaba ruindo, né, com o surgimento do Império Romano. O Império Romano é o primeiro grande império unificado expansionista. O Império Egípcio, ele foi o primeiro grande império unificado. O faraó Narmer, ele conseguiu unificar o Alto e o Baixo Egito, que até então eram divididos. Mas eles não tinham tanto essa questão expansionista quanto o Império Romano. Os egípcios, eles se mantinham no mesmo estado. Narmer unificou o Alto e o Baixo Egito porque eram a mesma cultura, a mesma religião, mesmos deuses, mesmos tudo. E ele foi coroado faraó do Alto Egito, e o Baixo Egito estava sem faraó, sem família, sem dinastia. E Narmer então vai e unifica as duas coroas. Isso foi muito mais uma questão de conveniência política do que de expansão. Já o Império Romano não. O Império Romano, ele viveu em função de crescer. Então ele vai desde da Península Ibérica, onde hoje é a Península Ibérica, né? Onde hoje é Portugal e Espanha, passando pela Gália, hoje é a França, sul da Germânia, que seria a Alemanha, chegando aos países do leste europeu, ali onde desmembrou da União Soviética, Croácia, Albânia, Bulgária, alcançou a Grécia, conquistou a Grécia, chegou na divisa, na separação entre a Europa e a Ásia, território da Turquia, chegando ao ponto de, quando houve a ruptura entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, na época era Constantinopla, hoje Istambul, a capital da Turquia, se tornou a capital do Império Romano do Oriente. Também foi para o norte da África, chegando a conquistar o Império Egípcio. Cleópatra foi a última faraó egípcia que houve. Depois disso, o Império Egípcio se degringolou e chegamos à Era Ptolomaica com faraós coroados pelo Império Romano. E também chegando, apesar da força naval romana não ser lá grande coisa, eles conseguiram atravessar o Canal da Mancha
e invadir o sul da atual Inglaterra, que na época era a Bretanha. Qual era a grande questão do Império Romano, além da conquista e da expansão? Ele era enorme, ele tinha vários territórios conquistados de inimigos e que precisavam de uma unificação política e jurídica. Até então, o grande exemplo de democracia era o grego, mas era baseado em Estado-Estado, em direito consuetudinário, direito dos costumes. Não funcionava. Não dava certo para um império tão grande. Então, também não dava para você ter tudo dependendo do governo central, do império. Simplesmente era impossível esperar que, num tempo em que você só... A forma mais rápida de viajar era a cavalo. Você levava aí meses para chegar de onde hoje é Portugal até a capital, Roma. Você levar cada problema para a capital e esperar a decisão do imperador ou do senado ou de quem é que governasse na época para depois voltar, era impraticável. Foi então que Roma cria o primeiro corpo de leis positivadas, leis escritas, que valeria para todo o império. Todo o Império Romano passaria a ter um único conjunto de leis. Esse conjunto de leis, quando unificado, se tornou o Corpus Iuris Civilis Romani, ou Corpo de Direito Civil Romano, que era basicamente um grande código civil. Civil é de cidadão, mas um grande código de conduta grego. Foi a primeira grande forma de você trabalhar, você pensar em uma organização unificada, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu falei muito da questão da história, porque ela faz parte muito da nossa, como a gente chegou. Por quê? O que tem a ver com o direito romano com teoria do direito brasileiro hoje? Simples. O Corpus Iuris Civilis Romani, ele é base para praticamente toda a legislação civilista dos países latinos. Isso inclui França, Espanha, Portugal, Brasil, América Espanhola como um todo. Tá? Então, assim, são esses caras, Império Romano, quem criou um sistema de leis codificada que depois serviu de inspiração para o nosso sistema atual de legislação. Tá? Depois a gente tem um período conhecido por muitos como Idade das Trevas, que alguns, inclusive, existem alguns historiadores que não gostam muito dessa denominação, que é a Idade Média. A Idade Média, ela começa com a decadência, com a tomada de Constantinopla, com a decadência do Império Romano, né? Há uma divisão, uma redivisão, porque na verdade essa divisão já existia anteriormente, dos vários nações, algo muito próximo ao que vai virar o mapa europeu hoje. E aí nós temos a implantação de um sistema de Estado, surgimento, florescimento dos Estados nacionais, né, que vão crescendo, que vão surgindo cada vez mais. E também nós temos o surgimento do feudalismo, e há uma mudança. O Império Romano, ele era muito conhecido pela sua capacidade de literatura, de fomento às artes. Ressalvas são feitas a, por exemplo, considerar como esporte lutas de gladiadores até a morte. Mas, enfim, a Idade Média praticamente acabou com isso. Tá? Praticamente não havia literatura fora a literatura sacra, a igreja dominava muito. Então foi realmente um período onde não houve evolução do pensamento. A evolução do pensamento ficou muito travada, né? A gente tem um período de estagnação do pensamento filosófico social.
com o crescimento da burguesia, com o crescimento de uma outra classe social, porque durante a Idade Média você tinha basicamente 3 classes sociais, que eram a nobreza, que incluía também os reis, o clero e a população, os servos. E você não tinha mobilidade dentro disso. As guerras, a produção, existia uma série de fatores que levaram muitas pessoas a deixar o campo, deixar as fazendas e ir para a cidade. Não sei quem já conhece essa história, mas o termo burguesia surge porque esses comerciantes, digamos assim, começam a vender os seus serviços próximos às cidades, às fortalezas, que são e se instalam exatamente próximos aos burgos. E aí, a partir desse momento, cria-se uma nova casta social. E aí surge a burguesia, são esses que estão próximos dos burgos. Há, então, esse florescimento de pensamento na Europa. Por outro lado, na América, principalmente na América inglesa, na parte norte da América inglesa, que viria a ser os Estados Unidos, a forma de colonização ela é diferenciada. Ela não é uma colônia de exploração. Basicamente, houveram 3 formas de colonização nas Américas. A primeira, ela é a colonização de exploração, que foi a que aconteceu na América Portuguesa e na América Europeia. Esses dois países, eles tinham como principal objetivo simplesmente chegar aqui nas Américas e explorar, tirar tudo que pudesse e levar tudo embora. Ao mesmo tempo que transformou as colônias numa certa colônia penal. O cara cometia crime na Europa, era mandado para a América como degradado. Isso explica muito a formulação da população brasileira. Esse conceito de levar vantagem, ele não surge com a lei de Gerson, não, na década de 70. Ele surge lá durante a colonização. O objetivo era lucrar o máximo possível. Uma segunda forma de colonização foi a colonização de povoamento com exploração. Tá? Então, que é a parte sul-americana. O objetivo era realmente explorar e ficar rico. Então, ali nos estados do sul dos Estados Unidos, Mississippi, Tennessee, no próprio Texas, que na época, na verdade, boa parte dele era pertencente à América Espanhola, no Missouri, alguns estados do sul, eles eram muito voltados realmente para uma exploração, mas com um povoamento. Então eles vieram para explorar e ficar ricos, sem muita vontade de voltar para a Inglaterra. Por quê? Porque ali se produziam coisas que não se produziam na Europa. Assim como no Brasil, aquele pedaço produzia muita cana, algodão, bens de consumo, tabaco, que não se produzia na Europa. Então havia uma necessidade de exportação desses produtos. E a terceira forma, muito utilizada principalmente na parte norte da colônia americana e depois no Canadá, onde viria a ser o Canadá, também foi utilizada muito na Oceania, na Austrália, é a de povoamento puro e simples. Eram pessoas normalmente perseguidas pela igreja ou por seus pensamentos políticos. Tá? Isso fez com que esse pessoal, tá, principalmente do norte, do que viria a ser os Estados Unidos depois, eles tivessem um objetivo diferenciado. Eles queriam a independência, eles queriam fomentar e passaram a tentar, ao máximo possível, se inspirar em ideais libertários. Então eles pegaram aqueles autores como Diderot, Rousseau, Montesquieu, Kelsen, Thomas Hobbes, que estavam propondo uma mudança no pensamento social, político, filosófico e jurídico, e começam a discutir isso. E eles pegam as ideias do que viria a ser chamado depois de despotismo esclarecido, que é o final
da era dos imperadores, tá? E o início do iluminismo, e usa como base para a independência dos Estados Unidos, tá? Que foi mediante guerra, deixar isso bem claro. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque, de novo, tem toda uma estrutura que vai levar à mudança da estrutura social brasileira. A França, na época, era absolutista. Na época da independência americana, era absolutista. Reinava Luís XVI, mas eles apoiaram a independência americana. Então, eles gastaram muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, na independência americana, a ponto de praticamente falir o Estado francês. E esse apoio, não do ponto de vista social, mas o apoio financeiro, ou seja, eles precisaram aumentar impostos, cobrar mais coisas, explorar mais ainda o povo, foi um dos estopins para a Revolução Francesa. Então, um governo que visava um comércio, a ideia dele era comercial, tá? Não vamos achar aqui que eles eram, que Luís XVI e os seus ministros tinham qualquer tipo de pensamento revolucionário, social, ou nem o iluminista. Na verdade, o que eles queriam era tirar dos Estados Unidos, tirar os Estados Unidos de um comércio obrigatório com a Inglaterra para poder comprar mais baratos os produtos que eles produziam. Só isso. Mas eles apoiaram uma revolução, que é a independência americana, de caráter extremamente liberal, tanto na política quanto na economia, sendo que eram conservadores politicamente, já que eram um império absolutista. E apoiar uma guerra estrangeira de caráter liberal foi justamente um dos principais motivos, um dos estopins que levaram a uma revolução liberal, que é a Revolução Francesa. Tá? E aí, tanto com a independência americana quanto com a Revolução Francesa, um dos principais essências definidoras é o Estado Democrático de Direito, que é baseado na vontade e no interesse do povo. Tá? Então, pela primeira vez, você tem uma ideia, um conceito de o povo governando para o povo. Nos Estados Unidos, isso foi muito mais claro, porque os Estados Unidos passaram de colônia para uma república, ainda que voto fosse censitário, não houvesse voto feminino, mantivesse a escravidão. Havia uma série de questões que hoje, se a gente fosse avaliar, seria completamente incompatível com o Estado Democrático de Direito. Mas, para a época, já era uma evolução muito grande. E essa evolução do Estado Democrático de Direito é justamente o que fundamentou depois praticamente todas as revoluções, pelo menos na teoria, que levaram à independência, principalmente da América Espanhola. No Brasil, a gente teve um processo um pouco diferenciado, já que é o único país colonial, a única colônia que conquistou a sua independência, que teve a sua independência proclamada pelo herdeiro do trono do seu antigo controlador, da sua antiga metrópole, né? Então não houve, de fato, uma ruptura na estrutura de poder, mas sim nominalmente em quem mudou o poder. Então o Brasil ele quebra esse paradigma de uma forma muito diferenciada. O problema é que, tirando os Estados Unidos e Canadá, durante esse processo de independência das Américas, o que nós temos é um processo de independência com ideais libertários, com ideais da Revolução Francesa e da independência americana, mas com práticas caudilhas, com práticas totalmente antidemocráticas, com práticas ditatoriais, né? Então, curiosamente, países que conquistaram sua independência mais recentemente, já no século XX, como a Jamaica, por exemplo, tiveram um processo mais realmente de democracia. Em quem foi colônia um pouco mais tempo, a Jamaica, se não estiver enganado, se tornou independente da Inglaterra em 1953, se não estiver enganado. Eu vou pesquisar depois para trazer para vocês certinho, mas salvo engano, foi já neste século. E
Tanto que, mas, apesar disso, ele continua fazendo parte da Commonwealth. Há uma série de questões. Inclusive, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, é rainha da Jamaica, só para constar. Muito doido. Mas o que eu estava querendo trabalhar, eu vou olhar aqui, ó, 1962. 6 de agosto de 1962. Você vê que a Jamaica tem 70 anos vai fazer 70 anos de 60 anos de independência. Mas voltando ao direito como Estado, a partir do momento em que os ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade, fraternidade, e os ideais da dependência americana, de todos os homens nascem livres, de liberdades individuais, se estrutura como uma ideia política, se estrutura também o Estado democrático de direito. Então o direito ele passa a ser visto como parte do Estado, porque esse Estado seria então a representação do povo, da vontade do povo que constituiu o Estado. Logo, o direito como espelho da sociedade passa a ser visto como parte do Estado. Tá? Outra definição que a gente pode ter do Estado é o direito como lei positiva, como lei escrita. Aqui é a parte mais técnica mesmo. A lei é a representação positivada da vontade do povo. Tá? Isso é muito bonito na teoria. Como é que funciona? Muito simples. O direito pode ser definido como lei. A lei é a representação positivada da vontade do povo. A lei ela é trabalhada com base na representação dos interesses sociais. Então a lei ela tem que representar aquilo que a sociedade quer. Acima de tudo, a lei é um espelho, o direito em si e a lei, a manifestação positivada do direito, ambos têm que representar o que o povo quer, os interesses da população. Por exemplo, nós somos um país, um dos maiores consumidores de carne bovina do mundo. Ótimo. Pelo menos a gente era enquanto o preço era acessível, né? Agora não dá mais para comer muita carne. Aí, de repente, chega se elege presidente um sujeito qualquer com raízes e com conceitos indianos, aonde na Índia comer a carne bovina, né, os bois e vacas são tidos como sagrados. Aí ele resolve que é proibir o consumo de carne bovina no Brasil. Vai dar certo? Não vai. Claro que não. A gente tem uma cultura que é voltada para o consumo de carne bovina. Ponto. Então não adianta você tentar criar leis que não representem a sociedade. Da mesma forma, as leis às vezes representam a sociedade, mas com o passar do tempo, a sociedade ela é mutável, ela é evolutiva, ela vai se diferenciando, vai se evoluindo, vai se moldando às novas realidades. Acho que até 2006, se não estiver enganado, depois eu olho com mais garantia, mas até não muito tempo atrás, havia o crime de adultério. Estava previsto no Código Penal, crime de adultério. E maravilha, crime de adultério, artigo 240 do Código Penal. Ótimo, beleza, o Código Penal é de 1940, gente. Na década de 40 esse negócio. Dá pra gente considerar que hoje, na situação atual, você vai encontrar um homem ou uma mulher que vai dar parte do seu cônjuge na delegacia por adultério? Não, o cara vai beber, vai encher tanto o homem quanto a mulher vão dar chifre trocado ou vão se matar de beber no boteco. Ou ainda, se tiver bom senso, vão conversar com o amigo e vão pedir o divórcio. Você não vai fazer uma denúncia criminal por adultério. Isso é ridículo. Isso é resultado. Em 2005, o crime de adultério foi revogado. Deixou de existir. Ele representava um anseio da sociedade
na década de 40, na década de 50. Nos anos 2000, isso já não tinha lugar. Então, essa evolução social, ela faz parte do processo. Quando a gente tem um sistema de democracia representativa, como é no caso do Brasil e na maioria dos países democráticos do mundo, a democracia exercida no sistema representativo, a gente imagina que os deputados e senadores do Congresso Nacional vá nos representar, vá representar os anseios da sociedade. Só que, às vezes, esses anseios não são bem representados. A gente tem hoje um Congresso Nacional majoritariamente branco, rico e homem. Tá? Cerca de 60%, quase 70%, 68%, 69% do Congresso Nacional se enquadra nesse perfil. Homem, branco, rico. Tá? Por outro lado, a gente tem quase 55% da população declarada negra. Tá? Se a gente incluir os pardos, passa de 70%. Cerca de 51% da população brasileira é mulher. E a concentração de renda no Brasil chega a ser absurda, já que, se eu não estiver enganado, o último dado que eu tinha é que 2% da população brasileira acumulava toda uma riqueza igual à metade mais pobre do Brasil. Então, vocês imaginam que a população brasileira é basicamente negra, na sua maioria mulher, e pobre. Como é que o Congresso que está eleito representa a sociedade brasileira? Então, isso é questionável. Você tem uma reforma trabalhista feita por quem não trabalha. Você tem uma reforma previdenciária feita por quem não se aposenta pelo INSS. Você tem reformas, de um modo geral, feitas por quem não vai entrar nessa vibe, né? Entrar na própria reforma. É nesse momento em que a gente retorna lá naquela frase do começo. Tá? Porque essas leis devidamente aprovadas, devidamente sancionadas pelo presidente da República, elas se tornam direito. Elas se tornam parte da estrutura legal brasileira. Tá? Porém, elas são justas. Né? Quando a gente tem um salário mínimo de R$ 1.100 e você se você fizer uma compra no mercado do básico, mas uma compra de mês, quem ainda faz compra de mês, tá tão difícil fazer compra de mês, quem ainda faz fazer compra de mês, faz uma compra que custa R$600, R$700, porque qualquer compra de 5 sacolas no mercado custa R$100, R$150. Você compra meia dúzia de coisas, carrega a compra na mão e custou 200 pila. E aí a pessoa ganha R$1.100 como salário mínimo, ao mesmo tempo em que existe uma classe dominante, que são, por exemplo, os ministros de Estado, deputados, senadores, ministros do Supremo, que ganham R$33 mil, né? E isso de salário, sem contar os auxílios. Aí quem precisa de auxílio? O cara que ganha R$33 mil? Ou a mãe e pai de família que ganha 1.100, né? Então, é nesse momento em que a gente discute a relação entre direito e justiça. E é importante a gente fazer esses questionamentos, tá? É importante a gente se perguntar por que o Eduardo, Alessandro, não me lembro o primeiro nome, mas o Nalini, que tempo atrás era presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, fala que pagar R$3 mil de auxílio paletó é o mínimo para pagar para um juiz de direito em São Paulo, para que ele possa ir até Miami comprar um terno. Enquanto que a faxineira do próprio TJ, se for terceirizada, está ganhando um salário mínimo e meio, e não tem condição nem de ir no shopping do Tatuapé para poder comprar uma roupa nova para os filhos, que dirá em Miami comprar terno. Tá? Então, eu não estou questionando aqui se o juiz, se o deputado, se o presidente, se o senador, se o ministro do Supremo merece ganhar. O que eu estou questionando é a discrepância, a distância. Existe uma distância muito grande aí.
Isso é justo? Não sei. É uma pergunta que eu deixo para vocês responderem. Mas isso é direito. Tá? E esses mesmos indivíduos que estão ganhando 20, 30 mil reais por mês de salário, eles têm direito ao auxílio paletó, auxílio toga, auxílio moradia, auxílio creche, auxílio um monte de coisa que está previsto em lei, que é direito. Então, de novo, o que é justo e o que é direito. Norberto Bobbio, que é um dos maiores teóricos do direito do mundo, ele conceituou a norma como uma convenção ou uma proposição evidente que é posta no vértice do sistema para que ela se possa reconduzir todas as demais normas. Então, a norma, ela é o centro focal, ela é o ponto focal aonde vai ser discutido todo o conceito de comunidade e de relações humanas, porque é essa norma quem vai eventualmente e efetivamente cuidar das relações humanas, tá? Ao mesmo tempo, essa lei positiva, a partir do momento em que a gente elege os nossos representantes, a gente dá ao Estado autoridade sobre o cidadão. Tá? Essa autoridade é exercida através do poder de polícia. O poder de polícia é a forma como o Estado tem, a possibilidade que o Estado tem de discutir e de impor a vontade do Estado sobre o cidadão. Vocês vão aprender com mais profundidade sobre a questão do poder de polícia em direito administrativo. Mas o poder de polícia é essa autoridade que a gente tem. Tá? É a autoridade que o Estado tem sobre o cidadão. Então, quando o Estado decide que determinada rodovia tem um limite de 50 por hora, ele tem o poder de fiscalizar e de aplicar multa para quem anda a mais de 50 por hora. Não cabe mais a nós, ao indivíduo, questionar se naquela via eu posso trafegar a 80 por hora. Tá? Cabe, então, no sistema de democracia representativa, que eu eleja alguém que busque melhorar ou que busque atender aquela ideia. Tá? E por que existe esse conceito de poder de polícia, essa autoridade do Estado sobre o cidadão? Porque existe um conceito de direito, um conceito que foi primeiramente postulado por Maquiavel, no Príncipe, que o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. Tá? A frase que é atribuída a Maquiavel, que ela não existe no Príncipe, por sinal, de que os fins justificam os meios, e que ela é muito utilizada como uma ideia maquiavélica, o termo maquiavélico, que é um termo pejorativo, saiu realmente do nome Maquiavel, na verdade diz respeito a isso. Maquiavel, no Príncipe, ele defende que a autoridade estatal, o Estado, ele possa trazer alguns prejuízos imediatos e momentâneos ao cidadão, ao indivíduo, ao seu tutelado, visando uma melhora, ganho, uma melhoria na condição de vida num ponto imediato e permanente. Tá? Então, quando a gente fala, os fins justificam os meios de Maquiavel, na verdade, a gente não está falando de eu posso fazer qualquer coisa se minha intenção for boa. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é, eu posso obrigar o Felipe a deixar o carro, deixar a moto na esquina de baixo, porque a rua dele está interditada hoje, porque a gente está asfaltando a rua dele. É um saco eu ter que caminhar, eu ter que largar meu carro fora da garagem, é chato. Pode roubar, inclusive, pode ser perigoso. Mas o meu prejuízo imediato e momentâneo, ele é compensado em muito pelo meu ganho imediato e permanente. Ou seja, quando terminarem de fazer isso, minha rua vai estar asfaltada e eu vou ter um acesso melhor, eu vou ter menos poeira, eu vou ter menos sujeira, a situação vai ser melhor. Tá? Então, é nesse sentido quando a gente fala em Maquiavel, na ideia do interesse coletivo que se sobrepõe ao interesse individual. Ótimo.
Mas qual é o limite da intervenção estatal? Qual é o limite desse poder de polícia? Isso é sempre uma preocupação. Aonde está a distinção entre a intervenção estatal e a ditadura? Tá? Isso é um conceito e não há resposta. A verdade é que não há resposta. Por exemplo, eu quero que vocês me respondam. Agora eu quero que vocês falem para mim. No chat ou no áudio, tanto faz. Existe uma norma, existe uma lei que autoriza fiscais do IBAMA a incendiarem maquinário de extração de madeira, de extração de garimpo, que seja apreendido no meio da floresta, por conta, principalmente para a questão da acessibilidade, quando não há acessibilidade. Vocês são a favor ou contra essa normativa que autoriza o IBAMA a queimar, a incendiar, a pôr fogo nesse negócio? Sandro, eu sou a favor. Eu sou a favor de incendiar. Legal. Tem alguém que é contra? Não? Eu vou fazer um questionamento para vocês. O Loimar, o Flávio, o Sandro se posicionaram a favor. Eu vou... a Jéssica... A Amanda, ela acha que é um exagero. Maravilha. Eu vou colocar uma questão para vocês. Como é que fica o princípio da presunção de inocência? Porque a queima desse maquinário, ela é feita antes de apuração, de inquérito, de julgamento, de tudo. Ela é feita imediato. Como é que fica? Pode falar, Sandra. Ô, professor, só o fato do caminhão estar em determinado local, em determinada hora, carregado de determinado produto ilícito, já justifica a medida. Porque o que ele estaria fazendo naquele local carregado com material clandestino ou ilegal? Então, tendo em vista a dificuldade de locomoção, tendo em vista uma série de dificuldades, é imperativo que se queime para evitar danos maiores. Então tá. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, lei máxima do Brasil. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O fato de eu queimar o equipamento de uma pessoa antes que ela seja condenada não constitui execução antecipada de sentença? Acredito que não. Pois é. Só para constar, eu estou fazendo o papel de advogado do diabo, mas eu sou a favor da queima. Concordo com o Sandro, concordo com o Flávio. Mas vocês estão entendendo como que... Mas isso é minha opinião pessoal. Eu, Felipe, tá? Juridicamente falando, é uma situação muito complicada. De um lado, você tem a proteção ambiental, que também é prevista na Constituição. De um lado, você tem uma questão que é como é que esse indivíduo, como é que o IBAMA, como é que essas vão manipular aquele equipamento. E mais, como é que eu vou ter a garantia de que aquilo lá não vai ser usado de novo até o processo com toda morosidade? Ponto. Mas também, ao mesmo tempo, é uma sentença executada antecipadamente, seria de uma forma muito considerável. A gente precisaria melhorar o sistema jurídico brasileiro para que a gente possa ter a condenação mais célere. Pode falar, Sandro. Então, professor, a gente fica, eu não sei se é correto falar, se é dualidade, como que a pessoa que vai alegar inocência com o crime ali, com a prova, já não está declarado ali o que ele está fazendo, né? Então, aquilo ali, hoje em dia no Brasil, a logística é muito difícil. Então, como que o Estado
vai fazer a locomoção daquele bem, vai dar um destino correto com aquilo, sendo que a logística, nós não temos logística, não temos aparato para poder destinar legalmente essa madeira, esse material que já foi retirado ilegalmente da natureza. Então, a justiça nossa, ela é muito morosa. Então, o jeito mais simples é pegar e danificar o equipamento que a pessoa dá, porque ele vai ter no bolso dele. E aí vai evitar de ele voltar a fazer isso. Ou, pelo menos, dificultar um pouco. Antecipando um pouco a aula de vocês de direito penal e processo penal. Sim, realmente, o nosso processo é moroso, o nosso processo é difícil, o nosso processo penal ele é lento, no sistema judiciário ele é lento. Mas a culpa disso é da pessoa? Existe, por mais que haja materialidade, por mais que a gente considere foi pego numa área de extrativismo, com material, com pudim, não sei o quê. Ótimo, mas o direito penal, ele reserva, tanto a Constituição quanto o Código Penal, eles estabelecem o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Então, independentemente de que, em princípio, pareça, antes de tomar uma decisão, principalmente uma decisão terminativa, como é a destruição de um equipamento, que não tem conserto depois, ou pelo menos não é válido, não é vantajoso o conserto, é necessário ofertar essa possibilidade de contraditório ampla defesa. Isso está previsto, isso é direito penal. Não sei quem está matriculado em direito penal 1, quem já fez, mas quem não fez, vocês vão ouvir o professor de direito penal falando isso, mas com muita propriedade e com muita perseverança, porque isso faz parte dos princípios democráticos. Isso, inclusive, não está não só na Constituição, mas está também na Carta de Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos do Homem, que o Brasil é signatário. Mas, ao mesmo tempo, a defesa ambiental também aí fica uma questão. Não seria, então, caso, qual é a culpa, qual é a responsabilidade que esse indivíduo, que, ótimo, está cometendo um crime, em princípio, tem do sistema penal ser lerdo, do sistema judiciário ser lerdo e da estrutura de fiscalização não ter logística. Tá? Por outro lado, existe como a gente modificar essa situação? Vocês estão entendendo? Aonde é que eu estou querendo? Eu estou fazendo a pergunta e estou questionando vocês, e essa não tem uma resposta. Tá? Porque a maior parte do tempo eu estou falando aqui justamente questionando esse tipo de situação, questionando se é justo a destruição de equipamento, mas ao mesmo tempo eu não sou contra. Individualmente, pessoalmente falando, eu acho que tem que destruir mesmo. Tá? Mas se a gente analisar do ponto de vista jurídico, puramente jurídico, é um contrassenso. Tá? Deixa eu ver, tem duas mensagens aqui. A Jéssica: mas ao adentrar em território cuja logística é difícil, a pessoa não assume o risco de crime ambiental, ainda que ela não seja pega em flagrante? Não é uma questão da conduta, é uma questão do processo, do devido processo legal. A questão que vem a mim é que o IBAMA serve para proteger em contexto geral, proteger o planeta. Diz que a queima de maquinários polui o meio ambiente. Seria, a meu ver, mais coerente o desmonte. Então, Amanda, na verdade não tem como. Mesmo o desmonte, mesmo quando a gente pensa realmente em logística, não tem. A destruição através da queima controlada, porque daí a queima é feita controlada, ela é a forma, porque ela destrói sem possibilidade de reparo. Esse é o objetivo. Essa é a ideia principal. Você não tem condições, o infrator não tem condições de reparar. O que se discute aqui realmente é válido, é justo, porque é legal. Faz parte do direito. Está lá da normativa. Apesar de que agora está sendo esvaziado pelo atual ministro do Meio Ambiente. Né? O nosso ministro do Meio Ambiente ele é contrário a isso. E o nosso presidente também. Ele já inclusive determinou, houve mudança de IBAMA, mas isso não vai ao caso. O que eu quero dizer existe uma normativa, existe uma determinação para queima, ao mesmo tempo em que existe
um princípio do direito, tá? Existe uma lógica, um processo a ser pensado. E aí é o que eu tô falando, o que eu falei no começo. Eu não vim aqui para trazer resposta, eu vim aqui fazer perguntas. Então eu quero que a Amanda e a... Deixa eu ver. E a Emily, que questionaram junto comigo a destruição, pensem, o impacto ambiental, a destruição da floresta, que é uma bomba d'água, que tem toda uma questão... Na verdade, assim, a destruição da floresta amazônica, principalmente, ele tem impacto, inclusive, na produção do agronegócio, porque diminui a chuva, tá? Diminui o fluxo da circulação de ar úmido, obrigando o agronegócio a usar o lençol freático para irrigação, prejudicando a nossa, minha, sua, fornecimento de água, tá? Ao mesmo tempo em que eu quero que o Flávio e o Sandro, que defendem a queima, pensem do ponto de vista processual, tá? Tudo tem dois lados. Eu costumo dizer sempre isso. Tudo tem dois lados, tem duas faces de uma moeda. Tudo tem um lado bom, um lado ruim. Tudo tem um lado vantajoso e um lado Corinthians. Tem corintiano na turma? Espero que não. Então, mas assim, brincadeiras com times à parte, eu praticamente não assisto futebol, tá? Sou São Paulino só de nome. Eu tenho sei lá quanto tempo que eu não assisto uma partida de São Paulo. Eu acho que o último jogo que eu assisti, que eu parei pra assistir, foi da Copa... A minha esposa lembrou disso. Toda vez que eu assisto, o São Paulo perde. Ontem eu comecei a acompanhar pela internet, só o minuto a minuto, São Paulo empatou. Já parei, tá? Na verdade comecei a assistir, acompanhar, o São Paulo tá perdendo por 2-1. Aí eu parei, ele fez um gol, empatou. Pé frio tudo que pode, mas um pouco. Mas enfim, o que eu tô querendo colocar, e isso tem que ser pensado, é que tudo tem esses dois lados. A gente tem que se questionar até onde vai. Eu estava lendo hoje com a minha esposa uma questão sobre a obrigatoriedade de implante de método contraceptivo nas mulheres de rua e nas mulheres nas presas. E um jurista, que eu esqueci o nome dele agora, questionou porque seria uma forma de eugenia. Aí a gente coloca, são vários... eugenia seria você obrigatoriamente, de uma forma impositiva, você tirar a possibilidade reprodutiva ou de alguma forma atacar um grupo específico de pessoas. Tá? A questão do nascimento. E aí, assim, me vem à mente algumas questões. Uma, essa população de rua, se ela for obrigada a ter introduzido em si um método contraceptivo, isso não seria uma invasão, uma violação dos direitos fundamentais de escolha e decisão? Ao mesmo tempo, não é a obrigação do Estado ajudar as famílias, as pessoas no controle de natalidade e no planejamento familiar? Né? Então, vocês estão entendendo? São dois lados de uma mesma moeda, de uma mesma situação. Ao mesmo tempo em que é uma coisa que aparentemente é totalmente ditatorial, por um outro lado, ela também é, de uma certa forma, como é que eu posso falar? Ela também é de uma pensamento social, tá? De um pensamento que pode vir a melhorar a vida de todas essas pessoas. Então são questões que a gente tem que pensar, tá? Sim, Sandro, essa vai longe. Aí eu vou dizer para você, Amanda, que eu discordo.
não é a mesma questão sobre tomar a vacina ou não. Porque a Covid é uma doença infecciosa. Você decidir, optar por não tomar a vacina, e aí tanto faz não só da Covid, mas de qualquer doença contagiosa. Você está expondo outros a risco. Aí é saúde pública. Aí eu discordo quanto a ser uma obrigatoriedade, uma imposição. Aí é uma questão de saúde pública. Um filho não é doença. Quem vai arcar, quem vai sofrer com uma gravidez indesejada é a família, é a criança, tem toda uma questão. Quem vai sofrer, que pode inclusive morrer se tiver Covid, é pessoas que não tem nada a ver com quem decidiu não se vacinar. Tá? Aí você está extrapolando fora dos limites da individualidade. Por isso que, para mim, as vacinas, Covid, sarampo, tétano, todas as vacinas, elas devem ser obrigatórias, isso é uma questão de saúde pública. O dia que a gente tiver uma doença que não for contagiosa e que tiver vacina, aí você pode escolher se vacina ou não, tá? Aí tudo bem. Aí vem uma questão assim, sei lá, a febre do Shark. Não, você não pega, você só pega se você, sei lá, você comer, tá? Ótimo. Então, se você não quer vacinar, problema seu. Você não vai transmitir isso para ninguém. É sua escolha. A partir do momento que você quer transmissível, aí é saúde pública. Aí a gente volta ao interesse coletivo que se sobrepõe ao interesse individual. Aí é Maquiavel. Tá? E só para a gente encerrar, tá? O direito, ele é, antes de mais nada, um organismo vivo, variável e múltiplo quanto à própria sociedade que lhe dá origem. Tá? Só é minha essa frase, tá? Isso eu não copiei de ninguém, não. Eu que escrevi isso. Então, sim, o direito, ele é esse organismo vivo. Ele é esse... porque o direito, ele é reflexo e espelho da sociedade. E a sociedade, ela é viva, ela é variável, ela é múltipla, ela é coisas que tem um livro, eu leio muito fora do direito. Tem uma série de livros. Vocês já ouviram falar do Percy Jackson? Livros ficcionais e tal. Enfim, a história é irrelevante no momento. Mas tem a segunda sequência de livros, a segunda quintologia de livros, traz um personagem que ele ficou preso num hotel fantástico lá e que 70 anos e se passaram dias para ele. E ele é um adolescente, acho que tem 15 anos, e se descobre homossexual. Mas ele viveu, né, no início do século XIX, no início do século XX, quando a homossexualidade não só era tabu, mas era considerada uma doença, um vício, uma coisa errada. E ele reluta muito em trabalhar, e ele se torna introspectivo, ele se afasta das pessoas, justamente porque ele não tem condições de lidar. De repente, quando ele resolve abrir isso e contar e falar, ele se sente extremamente aceito, porque a homossexualidade já deixou de ser, até certos pontos, claro, um tabu muito grande. Então, ele já é. Você tem hoje pessoas poderosas, pessoas, deputados, senadores. A gente ainda não teve nenhum presidente homossexual, homoafetivo, mas nós temos um governador declarado e reconhecidamente da comunidade LGBTQI, que é o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, inclusive cotado para ser candidato a presidente em 2022 pelo PSDB. Então, é uma questão que a gente coloca. Evoluiu? Tem que evoluir mais? Claro que tem que evoluir mais. Ainda falta muita coisa, né? Mas, até alguns anos atrás, até 20 anos atrás, a ideia de um presidente americano negro era impensável. Barack Obama foi 8 anos no poder. Tá? Até 30 anos atrás, a ideia de uma presidente mulher no Brasil era impensável. Dilma Rousseff ficou quase os 8 anos. Foi levada pelo golpe, mas
foi eleita, 2 vezes, eleita e reeleita. Queiram ou não, concordem ou não com o impeachment, considerem golpe ou não, isso aí vai de cada um, e eu já disse que eu acho, né? Deixei claro aqui. Mas independente dessa opinião, todas as pessoas têm que entender que foi uma revolução a ideia de ter uma mulher presente, sendo que até alguns anos atrás elas não podiam nem votar. Elas eram obrigadas a viver em casa pelo marido. Até na década de 60 a gente tinha o Manual da Mulher, que obrigava a mulher a não fazer barulho quando o homem... Obrigava não, mas recomendava a mulher não fazer barulho quando o marido chegasse em casa cansado do trabalho para não incomodar ele. Tá? Não deixar as crianças fazer bagunça. Tinha que estar com bonita, limpa, cheirosa de banho tomado, com o janta pronta quando ele chegasse. Menos de 50 anos depois a gente elege uma mulher presidente. Vocês estão entendendo a revolução que isso foi? Tá? Então isso faz parte da avaliação. E o direito, ele é vivo, múltiplo, variável, porque ele é espelho dessa sociedade. Tá? Ele é, acima de tudo, uma forma que o Estado tem de representar o Brasil. Certo, pessoal? Acho que encerramos encerramos na lata das 9h30. Foi muito bom estar com vocês. Vou pedir que nas próximas aulas a gente tenha mais interação. O começo foi bem devagar, mas a gente teve boas interações e eu gosto, e eu quero ouvir vocês, quero ler vocês também. De novo, eu estou aqui para fazer o melhor possível para a gente, para ter o melhor desempenho acadêmico, que a gente comece a pensar o direito. Eu gosto, uma das coisas mais legais de pegar turmas no começo é que a gente começa a trabalhar desde sempre, desde o início, e criar uma classe de estudantes, de operadores do direito, que vocês já são realmente pensantes. Eu não quero, não almejo para nenhum de vocês ser meros repetidores de petição. Isso, você tem os montes. A Unemat, ela se esforça, e eu gosto disso. Eu entro nessa ideia da gente poder pensar o direito de uma forma filosófica, sociológica. Pessoal, muito obrigado. E, bom, pessoal, ficamos por hoje. Dia 10, segunda-feira, de novo às 19h, estaremos aqui com... Deixa eu dar uma olhada aqui. No plano de ensino tem Teorias do Direito, uma introdução crítica. A gente vai começar a falar sobre as teorias que fundamentam o direito. Tá bom? Muito obrigado a todos pela participação e até segunda. Qualquer dúvida, o grupo do WhatsApp está aí.